Olá, Ilan, que bom falar com vocês de novo. Muito feliz domingo aí para vocês. Hoje é um domingo importante, né? Muitos de nós estamos votando para um presidente aqui no Brasil. Então, queria abrir aqui orando pelas eleições. Senhor, eu peço, Senhor, pelo nosso Brasil, Pai. Pela nossa pátria, Senhor, pela sua mão sobre a nossa nação. Pai, eu peço, Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu peço, Senhor, que a igreja, a sua noiva, Senhor, que esteja unida nesse dia, Pai. E, Senhor, que o Senhor possa mover através da igreja e mostrar para o Brasil, Senhor, uma palavra sua através desse voto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos agora, hoje, na última mensagem da série Frequência. Última mensagem da série Frequência. Eu espero que todas essas mensagens tenham ajudado vocês. Essa série toda é baseada nesse livro do Robert Morris. E nessa série nós falamos sobre várias coisas. Começamos no início do mês falando sobre sou ovelha, e nós aprendemos ali que a nossa característica é ouvir de Deus. A característica de ovelha é ouvir a voz do seu pastor. Depois nós falamos sobre sou amigo, e nós falamos sobre a importância de desenvolver um relacionamento e que nós podemos ser amigos de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, Moisés também, e nós falamos sobre a importância da gente constantemente para o resto da nossa vida ir desenvolvendo um relacionamento de amizade. Depois nós falamos sobre como Deus quer usar a nossa vida, a voz dele, usando a nossa boca, e falamos sobre a mensagem chamada Sou Profeta. Depois falamos sobre a necessidade de valorizar a voz de Deus. Falamos sobre Eli, e que naquela época tinha poucas visões, não tinha muita visão, e porque não era valorizado. E a semana retrasada nós falamos sobre Gideão, e nós falamos sobre a importância de pedir confirmação e que todo mundo pode errar, por isso pedir confirmação é algo bom, importante. Semana passada falamos sobre sermos guardiãos da palavra falada de Deus. Hoje vamos terminar a série falando sobre a importância de relacionamentos. Reconhecer a voz de Deus, reconhecer Ele através de relacionamentos. Reconhecer a voz de Deus através de relacionamentos. Eu quero começar falando essa frase aqui para vocês, que o objetivo de Deus sempre foi de ter um relacionamento conosco. O objetivo de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, sempre foi de falar com a gente através de relacionamento. Nunca foi de falar com a gente através de um distanciamento, mas sempre através de relacionamento. Se você olhar, Deus está falando através da história. Começou falando boca a boca, olho no olho com Adão, o filho dele, e Eva. E depois você vê que Deus falava com grandes homens, mulheres de Deus, Moisés, por exemplo. E ao final da Bíblia, o início, primeiro capítulo da Bíblia, Deus falando com Adão. O último capítulo da Bíblia, Deus falando com João na ilha de Patmos. Deus está interessado em relacionamentos. Ele está interessado em ter um relacionamento. Às vezes nós falamos, você já ouviu muitas vezes, que você precisa entregar a vida a Jesus e ter um relacionamento pessoal com Deus. E o que significa um relacionamento pessoal? Significa que você vai ouvir a voz dele. Tem uma frase de um teólogo chocante que diz o seguinte: se Deus não fala mais hoje em dia, o maior desserviço que nós podemos fazer é dizer para as pessoas para terem um relacionamento pessoal com Ele, de Dallas Willard. A realidade é essa, que Deus fala hoje em dia, mas tem algumas igrejas, alguns teólogos que dizem que Deus só fala através da Bíblia. Lógico, Deus fala através da Bíblia, mas Deus quer e pode ter um relacionamento pessoal com você, em que Ele fala pessoalmente a sua vida, a minha vida. Então hoje quero falar com vocês 3 coisas simples. Uma mensagem super simples. Primeira coisa, nosso relacionamento com Deus precisa ser nossa maior
prioridade. Nossa maior prioridade. Quando eu falo assim prioridade, está falando sobre algo que é da maior importância para a nossa vida. Na sua vida, você tem muitas coisas que são prioridades. Seu relacionamento com sua esposa, seu relacionamento com seus filhos, de repente a sua carreira, de repente o seu trabalho. Mas se você quiser viver tudo que Deus tem para a sua vida, a sua principal, a sua maior prioridade na vida precisa ser seu relacionamento com Jesus, seu relacionamento com Jesus. Olha esse versículo aqui, falando sobre Adão e Eva no Jardim do Éden. Olha só, eu acho que é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Está aqui em Gênesis 3, versículo 8, diz o seguinte: ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Eles ouviram a voz de Deus e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles ouviram Deus, reconheceram a voz de Deus, mas a reação deles foi de se esconder. Olha só, eles ouviram, eles estavam acostumados a caminhar com Deus na viração do dia, ou na brisa do dia, mas quando ouviram desta vez, em vez deles correrem para estar perto do pai deles, eles se esconderam. E aí Deus pergunta a Adão, ele fala assim, chamou o Senhor a Adão e disse: onde estás? E olha só, Adão diz: ouvi tua voz soar no jardim e temi. A reação de Adão à voz de Deus, hoje, nesse dia, em vez de correr e estar com Deus, a reação dele, da voz de Deus, foi medo e de se esconder. Como pode ser? Como pode ser que Deus, que amava Adão, que tinha um relacionamento com Adão, Adão tinha um relacionamento com Deus, tanto é que ele reconhecia a voz de Deus, mas a reação na vida dele agora era de se esconder e de temer. Que coisa triste, que coisa triste a gente ter um relacionamento com o nosso pai, onde a gente tem tanto medo que a gente se esconde. Como pode ser, se nós temos um pai bom, se Deus é um pai bom, como pode ser a nossa reação de ficar com medo? É interessante porque essa semana eu estava conversando com a Júlia. A Júlia, eu e Renê não temos mais filhos pequenos, nossos filhos estão crescidos. Júlia, minha primeira filha a ter filhos, tem 2 netos através dela. E a gente estava falando sobre disciplina, sobre como disciplinar os nossos filhos. Eu estava levantando a tecnologia disciplinar de 25, 26, 28 anos atrás, né? E a Júlia estava falando sobre como é hoje em dia, né? E a gente estava conversando sobre medo em disciplina. E a Júlia falou que ela não queria que o filho dela tivesse medo dela. Ela não queria que o Zayn tivesse medo. Ela queria, ele contou uma mentirinha ali para ela. E por que ele contou a mentira? Porque ele tinha medo da consequência. Então a gente estava falando sobre isso. E hoje eu quero te dizer que Deus nunca projetou você para ter medo dele. Deus nunca quis que você tivesse medo dele. Ele nunca quis. Mas o que aconteceu? A reação, a consequência de pecado foi medo. A consequência de pecado foi que agora Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e a consequência, quando ouviram a voz de Deus, em vez de correr e abraçar a voz de Deus, agora a consequência era de se esconder. Quando um filho faz algo de errado, a consequência, em vez de ele correr e ficar perto, a consequência é ele tem medo. Um cachorro, né? Quando o cachorro faz algo de errado, você chama assim, vem cá! Mas ele não vem, ele quer se esconder. A consequência do pecado é essa coisa terrível, que nunca foi o que Deus quis, que nunca foi o que Deus desejava. Hoje em dia, nosso telefone celular, quando alguém liga para o nosso telefone celular,
Se o número está na nossa agenda, a gente vê quem é, a gente vê o número, a gente sabe quem está ligando. De vez em quando, algo incrivelmente irritante acontece e a gente recebe uma ligação e fala assim, número desconhecido. Já viram isso? Número desconhecido, né? Eu quase nunca atendo um número desconhecido. Eu não sei por que alguém faria isso, né? Por que alguém bota lá o celular para não identificar o número? Mas tem pessoas que fazem isso. Mas, uma vez ou outra, eu atendo. E quando atendo, eu não sei quem vai estar na outra linha. Às vezes é um cara da TIM ou o cara da Oi. Mas quando a gente atende, às vezes a gente conhece. E assim, uma sílaba da Renê eu conheço. O outro dia, por alguma razão, o celular da Renê marcou lá número desconhecido. Eu atendi. Mesmo que o número estivesse desconhecido, quando ela falou assim, Philip, eu já sabia quem era. Eu não falava assim, quem é você? Eu já sabia, pela voz. Por quê? Porque a voz gera um reconhecimento. Por que eu conheço a voz da Renê? Porque eu passo tanto tempo falando e conversando com ela. Na sua vida é a mesma coisa. Você precisa reconhecer a voz de Deus e você vai reconhecer na medida que você passa mais e mais tempo com Ele, mais e mais tempo com o Senhor. Gera um reconhecimento. Então, primeira coisa, a nossa maior prioridade é passar tempo. Nós ensinamos sobre como ter tempo com o Senhor. Nós falamos na primeira mensagem sobre agendar um momento para estar com o Senhor, agendar um momento para ler a Bíblia, para ouvir do Senhor. Nós falamos sobre como ouvir de Deus, nós falamos sobre todas essas coisas, mas chega um momento, e a mensagem de hoje, eu não posso ouvir Deus por você. Eu não posso ouvir Deus por você. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é que o nosso relacionamento com Deus deve ser nossa maior busca. Nosso maior esforço deveria estar em constantemente buscar ao Senhor, em constantemente ir atrás. Prioridades tem a ver com importância, mas busca tem a ver com esforço, tem a ver com o que a gente faz para estar perto. Então, sim, a nossa maior prioridade tem que ser nosso relacionamento, mas a nossa maior busca é consequência de prioridade. Muitas vezes você pergunta para as pessoas, qual é o nível de importância de você ter um relacionamento com Deus? Todo mundo vai falar assim, a mais importante. Mas quando a gente for ver o que você está fazendo em consequência dessa importância, muitas pessoas não fazem nada, não oram, não leem a Bíblia, não tem um momento, um horário, um local específico para estar com o Senhor. Nossa maior busca precisa ser o nosso relacionamento com Deus. Agora, continuando ali no Jardim do Éden, no meio do Jardim do Éden, muitas pessoas pensam que havia uma árvore, a árvore que não podia comer. Mas na realidade, no meio do Jardim do Éden, tinham duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida e a outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou com Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse dessa árvore, ele morreria, né? Interessante, né? A árvore da vida representa nosso relacionamento. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa uma outra maneira de se relacionar com Deus. Tem muitas pessoas que se relacionam com Deus através de conhecimento do bem e do mal. E eles estão constantemente medindo, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Devo fazer, não devo fazer? Devo fazer isso ou não devo fazer? Agora, pense comigo, se você tiver um relacionamento com Deus, onde você está constantemente falando assim, posso fazer isso ou não posso? Posso beber álcool ou não posso? Posso fumar maconha ou não posso? Posso me tatuar ou não posso? O que a gente verdadeiramente está falando assim, qual o limite máximo de distância de Deus que eu posso estar e não cair no inferno, né? Qual a distância? Então quando a gente
come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou ler a Bíblia para saber se eu posso fazer isso. Vou ver a Bíblia se diz que eu posso divorciar. Vou ler. A gente está andando uma linha e tentando experimentar a distância máxima do Senhor possível, sem cair no inferno. Em vez disso, a árvore da vida é você ficar perto. Você fala assim: eu vou comer da presença do Senhor, eu vou ficar aqui, quanto mais perto melhor, quanto mais perto do Senhor melhor. Queridos, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal sempre vai ser uma furada e sempre vai te levar à tentação. A tentação está no limite, lá perto do Senhor está longe da tentação. Alguém aqui já ouviu falar da palavra consciência, né? Nessa época de votação, hoje, a gente fala assim: você tem que votar a sua consciência, né? De votar o que a sua consciência indica. É o que eu falo aqui também. Mas honestamente, posso falar com vocês? A sua consciência não é a voz de Deus. Você nunca foi projetado por Deus para seguir a sua consciência. Inclusive, a sua consciência existe como resultado do pecado, porque a sua consciência não é a voz de Deus. Você foi projetado para ouvir a voz de Deus como ovelha e seguir a voz de Deus, não seguir a sua consciência. Aí, mas alguém fala assim: não, mas Deus nunca iria pedir a mim fazer algo que é contrário a minha consciência. Por que você diz isso? Por quê? Eu lembro de uma história onde Deus falou com Abraão para ele sacrificar o filho dele. Agora, pessoalmente, isso seria contra a minha consciência. Mas Abraão foi considerado pai da fé justamente por causa disso. A nossa consciência é o resultado do pecado. Pensa, eu fiz uma pesquisazinha da etimologia da palavra consciência. Sabe o que significa? Diz o seguinte: com conhecimento. Consciência significa com conhecimento. É o fruto de comer da árvore do bem e do mal. O que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. Quando a gente vive dessa forma e a gente pensa que Deus fala dessa forma, nós acabamos limitando Deus ao nosso nível de conhecimento, limitando Deus ao que a gente sabe. Mas Deus quer muito mais do que você. Agora, se você começar a falar assim: eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou seguir Deus por ouvir a voz de Deus, em vez do minha própria consciência. Eu vou ouvir a voz de Deus. Sabe uma coisa interessante? A palavra de Deus diz que tudo que não provém da fé é pecado. Como é que fé vem em nossa vida? Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós seguimos ao Senhor. É o que ovelhas fazem. Então, muito cuidado em você pensar que tudo na sua vida gira em torno da sua consciênciazinha, e a gente acaba limitando Deus à nossa consciência. Meu Deus, que loucura essa, que furada é isso. Nós podemos ouvir Deus e seguir a Ele. Isso foi como Deus nos projetou para ser, para nós sermos relacionais com Ele. Terceira coisa, e terminando aqui, terceiro ponto, e terminando aqui, nosso relacionamento com Deus não só deve ser a nossa principal foco, prioridade, não só devia ser nossa maior busca, mas nosso relacionamento com Deus também tem que ser a nossa maior paixão. Agora, para você, flamenguista, vai ser difícil. Mas eu tenho que pregar a verdade para você. A sua maior paixão tem que ser o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Sabe, tem uma história fantástica aqui no livro de Lucas, capítulo 10, onde Jesus, ele entra na casa da Marta, né? Diz em versículo 38, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor,
fazendo o quê? Ouvindo a sua palavra. Marta e Maria. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa? Quantas vezes você já sentiu isso? Senhor, o Senhor não se importa o que eu estou passando? O Senhor não se importa com o que está acontecendo aqui? Que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Qual foi aquela coisa que era a necessária? É sentar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo a sua voz. Queridos, olha, você foi projetado por Deus para ouvir. Mas pastor, eu não consigo ouvir. Sim, você consegue. Se você for ovelha, você consegue. E quanto mais perto você está em relacionamento, mais afinado é o seu ouvido para entender e sintonizar no que é a voz de Deus. Mais afinado essa série toda, nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Nós começamos falando que nós somos ovelhas e que Deus ainda fala, e que você foi projetado para ter a capacidade para ouvir dele. Nós falamos sobre a importância de pedir confirmação, e que a gente pode ver confirmação através de conselhos, através da paz de Deus, através de ouvir a voz de Deus. Nós falamos sobre as 10 maneiras que Deus fala. Nós falamos sobre como profetizar e permitir que Deus fale o que Ele quer através de você. Nós falamos um monte de coisas. Hoje nós estamos falando sobre relacionamento, mas deixa eu te dizer, a gente pode ensinar essas 7 mensagens aqui na série Frequência, mas o que eu não consigo fazer é ouvir Deus por você. Eu não consigo ouvir a voz de Deus por você, não consigo. Você vai precisar ouvir a voz de Deus. Você vai precisar sintonizar na voz de Deus. E o que eu não consigo fazer é o que pessoas há 3.500 anos estão tentando que o pastor deles faça. Pessoas hoje, todos os dias, querem que o pastor ouça Deus e fale para eles. É o que a gente está tentando desde a época de Moisés. O povo tem vindo querendo que Moisés, ou o pastor, um apóstolo, ou um profeta lá em Belo Horizonte escute a voz de Deus e fale para eles, para evitar a necessidade de você, de pessoas diretamente ouvir a voz de Deus. Mas você foi feito para ouvir a voz de Deus. Eu posso confirmar através de conselhos ou outras coisas, mas você precisa desenvolver o relacionamento. Sabe, tem uma passagem super legal em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21, onde Deus fala com o povo de Israel, manda eles subirem para falar com ele no monte. Só que está tendo trovoadas no monte, e o povo, mesmo que Deus falou assim, mande eles subirem, o povo ficou com medo. E o povo falou para Moisés: não, suba você, escute Deus, depois fale com a gente. Isso foi o início da lei. O início da lei veio por causa do povo ter medo de falar diretamente com Deus. Em versículo 18 diz o seguinte: vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos e do som da trombeta do monte fumegando, todos tremeram assustados, parecido com Adão, se esconderam, ouviram a voz de Deus, mas se esconderam, ficaram à distância e disseram para Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Queridos, cuidado para não voltar para a religião, para não voltar para uma vida de religião, onde a gente fala assim: eu só vou ouvir a voz de Deus através desse pastor, ou daquele profeta, ou daquele apóstolo. Querido, você ouve a voz de Deus, você precisa desenvolver seu relacionamento. E aí Moisés disse ao povo: não tenham medo,
Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo, Moisés falou, não tenha medo, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se na nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha, queridos, a gente tem que tomar muito, muito cuidado para a gente ser diretamente relacionado com Deus. Agora, não sei quantos irmãos você tem, né? Mas eu cresci em uma casa, era eu e 2 irmãs, e eu era o mais velho. Eu não sei também se você percebeu, mas o mais velho e o caçula têm características distintas, né? O mais velho, a característica minha como mais velho, é de obedecer, é de querer agradar o pai e obedecer a qualquer custo. A característica do caçula é de fazer o que ele quer, e aí quando ele está errado dá um sorriso e o pai perdoa, porque aquele sorriso, quem é que não consegue, quem se derrete. E aí a consequência é que em uma família o filho mais velho vive uma vida sofrida e o caçula faz o que quer e recebe tudo, né? Quantos de vocês são caçulas? Eu sei que vocês são, é uma mágoa profunda no meu coração, né? Realidade não. A minha irmã mais nova não precisava pegar ônibus. Meu pai levava ela de carro para tudo quanto é lugar. Eu ia e voltava de ônibus para a escola. Ela não, meu pai levava ela. Tudo que ela queria. Quando eu voltava para casa da universidade e eu via o luxo que meu pai derramava sobre ela, eu pensava assim, mas eu pensava a minha vida toda que nós éramos pobres. Eu pensava que a gente era pobre. E agora volto aqui e eu vejo o luxo. Sabe por quê? Porque ela tinha um relacionamento com meu pai em que ela não tinha medo de pedir. Ela não tinha medo de pedir. E eu acho que meu pai até gostava quando ela pedia. Até gostava. Deixa eu dizer uma coisa aqui, posso? Todos nós precisamos de um tiquinho do caçula. Se você olhar a parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, o caçula e o filho mais velho, quem é que ficou mal no final da história? O filho mais velho, porque ele estava irritado, ele estava chateado. Nós precisamos um tiquinho daquele filho caçula. Fala assim, ó, eu sou o caçula. A gente tem que ter aquela atitude de filho caçula, onde nós sentimos a vontade de nos aproximarmos ao Pai, de ouvir a voz dele e de seguir a Ele sem medo e sem afastamento e sem distanciamento. Isso é o que Deus tem para a nossa vida. Quero terminar aqui falando com vocês um versículo aqui, olha só. Em Tiago 4:8 diz o seguinte: aproximem-se a Deus e Ele se aproximará de vocês. Hoje não tem nada mais importante nesse momento do que você se aproximar de Deus. Não tem nada mais crítico na sua vida nesse momento do que você desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e desenvolver a capacidade de você ouvir diretamente a voz dele. Você ouvir diretamente do Senhor a voz dele. Quero orar com vocês hoje. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus, ou se você está aqui, mas você está desviado, você está longe, você está afastado de Deus, eu te imploro, seja reconciliado com Jesus. Seja reconciliado com Jesus. Ali no online, se você estiver no online agora, tem pastores ali juntos. Você pode escrever no chat, dizer que você quer entregar sua vida a Jesus. Pastor Paulo e outros pastores nossos vão estar ajudando e ministrando a sua vida. E você que simplesmente quer oração por qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, escreva ali também, porque nós queremos orar junto com você. Feche seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado e de toda vez
que eu segui a minha vontade e não a sua. Entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus, amém. Querido, essa semana vai ser uma semana muito, muito abençoada na sua vida. Fique de olho, sintonize seus ouvidos para o que Deus quer falar com você. Semana que vem iniciamos a nossa nova série, Uma Vida Abençoada. Vai ser uma série que vai dar uma sacudida significante aí na sua vida. Fale com todo mundo para estarmos juntos. Levante suas mãos. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, que alegria recebê-los aqui no nosso culto online da Igreja Luz às Nações, Elan Church. E eu sou o Paulo, pastor do campus online. É com uma imensa satisfação que eu recebo vocês aqui e dou não apenas boas-vindas, mas sejam abençoados, em nome de Jesus. Nosso desejo é que a sua vida seja transformada e restaurada, e que você nunca mais seja o mesmo, através de uma decisão por Jesus e com Jesus. Por isso, você participe do nosso culto escrevendo nos comentários para que a gente possa te identificar. Você pode escrever não apenas a sua decisão ou o seu pedido de oração, mas você também pode colocar ali, se você é novo aqui, escreve novo aqui, para que a gente possa falar com você, para que nós possamos orar juntos e possamos te acompanhar e te apacentar nessa caminhada espiritual. Você pode conhecer ainda mais a nossa igreja através da nossa central de informação ILAN. É o 21 992 96 1000. Está escrito aqui embaixo, mas eu estou falando para você salvar aí no seu celular e entrar em contato conosco. Você vai conhecer tudo sobre a nossa igreja, poder tirar todas as suas dúvidas, conhecer os campos presenciais, os horários de culto, os eventos, os diversos cursos que nós promovemos e tudo mais, inclusive os nossos GTs. Isso, GT é o grupo de temporada, também conhecido como célula, grupo caseiro, enfim, é um grupo de comunhão acolhedor e amoroso, onde você vai conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. E ali você vai estudar a Bíblia, orar com outras pessoas, ouvir testemunhos, compartilhar as histórias. Enfim, é um momento de crescimento espiritual, não apenas nos cultos, mas através dos grupos pequenos do grupo de temporada, o GT. E você também pode conhecer através do nosso site, elanchurch.online. Eu quero que você compartilhe geral, que você possa dar um like nesse vídeo e fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas e restauradas e curadas, assim como nós aqui estamos experimentando esse poder de Deus. Por isso, faça parte desse tempo de crescimento e expansão junto com a gente. Vem ser ILAN conosco, amando Deus, amando você, ILAN.